Olá, meu nome é Amanda, eu sou professora de Biologia. Nos exercícios de hoje, nós vamos resolver questões relacionadas à citologia. Então, os conceitos que nós vamos ver hoje estão relacionados a organelas citoplasmáticas, diferenças entre células eucariontes e procariontes e diferenças entre células animal e vegetal. Então, nesse primeiro exercício, a gente tem uma tabela mostrando aqui alguns componentes celulares que estão presentes ou ausentes em 3 tipos de células, célula A, B e C. E aí a gente vai ter que analisar, dentre essas células, quais tem alguns componentes, quais que não tem, e a partir disso a gente tem que conseguir identificar que tipo de célula que é essa. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque olha só, a partir da análise das informações é incorreto afirmar que. Já vou mostrar para vocês aqui quais são as alternativas. Vocês dão uma lida nessas alternativas, tentem resolver, porque agora na sequência eu vou mostrar para vocês quais são os conceitos que vocês têm que ter em mente para poder conseguir resolver esse exercício. Então, olha só, primeira coisa que eu quero que vocês saibam fazer é distinguir entre uma célula procarionte de uma célula eucarionte, tá? Esse tipo de classificação está relacionada à organização da célula, tá? E depois eu quero que vocês consigam distinguir, dentre esse tipo de célula eucarionte, eu quero que vocês consigam distinguir uma célula animal de uma célula vegetal. Atentem-se aqui para os exemplos. Olha só, exemplos de célula procarionte, bactérias e cianobactérias. Exemplos de células eucariontes. São os protozoários, os fungos, as plantas e os animais, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, vamos distinguir, então, entre as células procariontes e eucariontes. Eu tenho aqui, então, o exemplo da bactéria e o exemplo de uma célula animal qualquer. A diferença básica, primordial, que eu quero que vocês olhando já saibam. Uma célula eucarionte é uma célula que possui carioteca. O que é carioteca? É essa membrana que vocês estão vendo aqui, ó, envolvendo o núcleo da célula, tá? Então, reparem que nesse esquema, todo o material genético, ele está contido dentro do núcleo, tá? Então, é justamente essa característica que faz uma célula ser eucarionte. Agora, vamos olhar a célula procarionte. Na célula procarionte, se vocês observarem, o material genético, ele não está contido dentro do núcleo. Ele está disperso aqui no citoplasma, tá? Então, por isso, esse é o conceito primordial. Célula procarionte, sem carioteca. Célula eucarionte, carioteca. O que é carioteca? É a membrana que envolve o núcleo. Além dessas diferenças, observem que a célula procarionte ela é muito menor que a célula eucarionte. Além disso, a célula eucarionte ela tem várias organelas citoplasmáticas. O que são organelas? São estruturas que estão presentes ali no citoplasma da célula e elas estão envolvidas em diversas funções dentro da célula. A célula eucarionte, ela tem várias organelas. A célula procarionte, ela só tem um ribossomo, basicamente um ribossomo, tá? Então, com isso a gente já vê que uma célula eucarionte é uma célula muito mais complexa que uma célula procarionte. Tá? Uma vez que, já que ela tem várias organelas, que são envolvidas em diversas funções, isso confere a ela uma complexidade que a célula procarionte não tem. Além disso, gente, olha só, a célula eucarionte, observe aí que ela é muito maior que uma célula procarionte. Outra coisa que eu quero que vocês saibam fazer é distinguir entre uma célula vegetal, aqui à esquerda, de uma célula animal. Percebam que ambas são eucariontes, tá? Agora a gente está falando só de célula eucarionte, só de célula que tem núcleo envolvido por membrana, núcleo com carioteca. Então, são 3 diferenças básicas que vocês têm que conseguir perceber e elas estão aqui relacionadas em verde. Olha só, a célula vegetal ela tem uma parede celular, que essa estrutura aqui, ó, que está aqui em verde, tá? É uma estrutura de celulose que envolve a célula vegetal e ela confere proteção para essa célula. A célula animal ela não tem parede celular, ela já tem aqui, ó, ela só tem a membrana plasmática, tá? A célula vegetal também tem membrana plasmática, mas essa célula está envolta pela parede celular. Além disso, a célula vegetal ela tem um grande vacúolo central, que está aqui em cinza. É um vacúolo grande e único. A célula animal ela não tem esse vacúolo deste tamanho, ela tem vários pequenininhos.
E além disso, a célula vegetal ela tem essa estruturazinha aqui em verde que a gente chama de cloroplasto, tá? Essa é uma organela onde está presente a clorofila. Lembrando que a clorofila é o pigmento responsável pela fotossíntese. Então, olha só, cloroplasto está presente só em célula vegetal, não está presente em célula animal. Logo, as células vegetais, elas conseguem fazer fotossíntese. A fotossíntese, que é uma reação onde a célula vegetal consegue produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Então, a gente diz que as células vegetais, os animais, né, os seres vegetais, eles são seres autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, fotossintetizantes, através da fotossíntese. Já os animais, eles não têm cloroplasto, logo eles não conseguem fazer fotossíntese. Então, eles precisam de se alimentar, né? Então, para isso, né, como eles não produzem o próprio alimento, a gente diz que eles são seres heterótrofos, tá bom? Esses são dois conceitos também que são importantes para a gente resolver o exercício. Então, a partir disso, a gente já consegue distinguir aqui, dentre esses tipos celulares, quais são eles, né? Então, olha só, o tipo A. Observem que aqui no tipo A, né, a primeira coisa importante da gente olhar é se essa célula tem envoltório nuclear. Ela tem envoltório nuclear? Tem. Ou seja, é uma célula eucarionte. Além disso, quais são as outras estruturas que vão diferenciar essa célula eucarionte de uma célula animal ou vegetal? A presença do cloroplasto e a presença da parede celular. Então, a célula A é uma célula vegetal. Aqui na célula B, observem que ela tem envoltório nuclear? Não. Logo, ela é uma célula procarionte. Quais são os exemplos de célula procarionte que eu citei? Bactérias ou cianobactérias. Então, o tipo B pode ser uma bactéria ou uma cianobactéria. Aqui no tipo celular C, a gente observa que ele tem envoltório nuclear, ou seja, é uma célula eucarionte. No entanto, olha só, não tem cloroplasto e não tem parede celular. Ou seja, é uma célula eucarionte, mas não é uma célula vegetal. Então, pode ser uma célula de um fungo, pode ser uma célula animal, tá certo? Então, a partir dessas informações da tabela, é incorreto afirmar que aqui a alternativa A ela está incorreta, porque ela diz o seguinte, B e C são células de origem animal. E como nós acabamos de ver, a célula B é uma célula, muito provavelmente, é uma célula bacteriana, porque ela é uma célula procarionte. Então, vamos para a próxima questão. Pessoal, essa é uma questão que vocês podem observar aí, que o enunciado dela é bem grande, tá? É uma característica lá da prova do Colune, tá? Muitos desses enunciados, às vezes, eles têm informações interessantes, mas que essas informações, elas nem sempre vão ser relevantes para a gente resolver o exercício. Então, eu vou sempre colocar para vocês o enunciado na íntegra, que é para vocês lerem, até mesmo para ter alguma informação interessante sobre aquele enunciado. Mas se o enunciado ele não for relevante para eu resolver o exercício, eu já vou direto no finalzinho da questão, tá bom? Mas isso não quer dizer que vocês não tenham que ler tudo, dá um pause e ler. Então vamos lá. Nas células, o oxigênio é utilizado por um compartimento citoplasmático, né? No caso aqui uma organela celular, durante a produção de energia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse compartimento. Então, aqui nós temos a alternativa núcleo, vacúolo, mitocôndria, lisossoma. Bom, essa é uma questão muito simples, mas é uma questão que é sempre cobrada em prova, que é a questão de função de organela celular. E aqui, o macete é o seguinte, aprender a fazer associação. Então, o enunciado está muito claro. Ele está falando de uma organela que utiliza o oxigênio para a produção de energia. A organela responsável por essa função é a mitocôndria, tá bom? Então, é só vocês fazerem essa associação. Lembrando que a mitocôndria é uma célula que está presente somente em células eucariontes, tá? Então, ela é responsável por fazer a respiração celular, produzindo energia. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um esquema de uma célula eucarionte, né? Ela tem carioteca, com as principais organelas citoplasmáticas e que, por vezes, também são cobradas em prova. Eu coloquei aqui em vermelho
as que foram cobradas nesse exercício. Então, a gente tem o núcleo, o vacúolo, né, que é aquela que eu mostrei para vocês, que a célula vegetal tem um único vacúolo central, e a célula animal ela tem vacúolos menores, né? Esse vacúolo é uma organela que ele está relacionado com o armazenamento de substâncias e de controle osmótico. E a gente tem também aqui, apareceu lá também para a gente o lisossomo, né, que é essa organelazinha aqui, que ela está envolvida na degradação de partículas. Vamos associar o lisossomo com uma organela que faz a limpa dentro da célula, tá bom? Tudo que está ali sobrando dentro da célula, né, às vezes pedaços de organela, ela vai lá e limpa. Então, ela degrada as partículas, tá bom? E a mitocôndria, que é a resposta aqui do nosso exercício, que está envolvida, então, com a respiração celular. Observe aqui o desenho, né, da mitocôndria, que é muito importante, porque muitas vezes, né, esses exercícios também, eles pedem que a gente olhe o desenho e saiba qual que é o tipo de organela. E aí aqui tem outros organelas que por vezes também podem ser cobrados nesses exercícios. Então é isso, pessoal. Percebam que são exercícios simples, mas eles são exercícios que requerem que a gente tenha vários conceitozinhos em mente, tá? Acompanhem nos próximos vídeos a resolução de exercícios relacionados a outros conceitos da biologia.